É que o meu número, caraca, mutou aqui o computador. Mas estou gravando. E, bom, vale a pena fazer pelo menos um comentário, né? Como aconteceu naquela segunda semana de aula, que eu não pude estar com vocês, porque eu fui prestar o concurso e tal. E pelo menos tem uma boa notícia. Eu fui para a segunda fase. Fui para a segunda fase do concurso, que é uma fase mais extensa. Eu tenho que ficar a semana toda lá em Brasília. Aí, os mesmos colegas que nós estamos competindo também somos solidários uns aos outros, né? Então a gente organizou uma estadia lá, eu e mais 2 colegas, enfim, estou satisfeito, né? Mas é isso, briga de cachorro, briga de cachorro grande, né? Foi um concurso muito concorrido. Bom, todos os concursos agora são muito concorridos. E estavam ali pessoas importantes, né, jovens intelectuais importantes ao campo, né, o campo da sociologia inteira, que é o campo, eu não gosto desse nome, mas é um nome que se deu ao campo da sociologia das relações sociais. Então, enfim, fico feliz, né? Fico feliz por ter passado, porque foi muito concorrido. Minha nota foi uma nota ali em cima, minha nota foi 7,2 e o mínimo era 7. A maior nota foi 9,3, né? Mas ainda assim está todo mundo embolado, porque a pessoa que vai bem na nota, às vezes não tem um currículo, eu que não fui bem na nota, tenho um currículo, uma produção intelectual assim, em revistas de qualidade. Então, assim, isso tudo conta, isso tudo, inclusive a minha participação aqui como professor na Federal do Paraná, conta pontinho. Espero que eles considerem esses pontinhos, porque a gente está aí no segundo semestre, né? Vou ver se eles consideram aí o primeiro e o segundo semestre. Mas aí dessa vez eu não vou fazer aquele esquema da aula gravada, pelo menos não é a minha intenção. A intenção, a gente pegou um espaço, a intenção é da aula normal, mas vamos ver como que a coisa se ajusta. Se porventura rolar essa questão da aula gravada de novo, aí eu já tenho o métier. Então, eu abaixo a aula e mando a aula para vocês. Aí não tem erro. Coloco no YouTube. Como vocês estão vendo, eu estou colocando a aula no YouTube toda vez. E é isso. Então, vamos lá. Acho que seremos nós aqui. E, enfim, vamos embora. Boa noite para todo mundo. Hoje aqui eu não estou vendo, por enquanto, nenhuma aluna. Estamos em alunos aqui. Embora eu vi um boa noite, não, é isso mesmo, somos nós. Enfim, semana passada a gente estava trabalhando com o Weber, então essa aula certamente vai ser uma aula um pouco menor, né, conclusão. E aí, semana que vem, a gente abre de novo com o Ricardo Antunes. E aí, talvez a gente vai fazer uma aula dupla, Ricardo Antunes e Richard Sennett. E depois trabalharemos com o Jean Baudrillard para falar sobre sociedade de consumo, Bauman, enfim. Vamos indo trabalhando. Semana passada, então, eu comecei o Weber e eu achei que aquela primeira parte do Nietzsche ficou muito confusa, né? Acho que, não sei, pelo menos eu achei que poderia fazer melhor. E aí recuperei um trecho da minha tese e eu trabalho com esse autor de maneira mais contextual, assim, mas eu acho que certamente que contribui para o nosso entendimento. E aí eu retomo alguns aspectos do pensamento weberiano para a gente entender essa correlação entre filosofia e produção das ciências sociais. Essa correlação é muito íntima, né? Todo cientista social tem ali um filósofo do qual ele se aproxima mais,
No meu caso aqui, eu ficaria com Fanon, que é um pensador negro. Ele foi filósofo, sociólogo, historiador, psicanalista, enfim, que nasceu na Martinica, mas é importante porque há sempre uma correlação entre o que nós chamamos de fundamento epistemológico, né? O que significa isso? As premissas a partir das quais você produz o seu conhecimento, a própria teoria que você mobiliza, então filosofia, a teoria sociológica, a teoria econômica que você mobiliza, e o método. Essas coisas estão intimamente correlacionadas. Então, eu vou compartilhar um aspecto aqui uma parte do Nietzsche, que eu redigi na minha tese, para a gente retomar alguns aspectos importantes, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu peço desculpas se o áudio está com muito ruído. Eu estou tentando resolver, mas parece que está difícil. Não está fácil de resolver, não. Talvez eu compre um fone, mas fone continua dando ruído. Eu precisava de uma coisa mais elaborada, né? E a gente sempre fica um pouco com medo de gastar nesse sentido, mas não vai ter jeito, não. Aí ele parou, eu falei que ele vê ela. Só um instantinho. Então, vocês estão vendo aí a minha tese, né? Só para... Então, eu vou ler esse trecho com vocês, para eu não me perder. Só vou marcar aqui, página 96. Essa aqui é a capa da tese. Minha tese chama Diáspora Africana por uma crítica transnacional da política cultural negra. E essa imagem aqui é uma imagem muito interessante, muito impactante, pelo menos a mim, mas, na verdade, todo mundo que vê essa foto ela chama muita atenção, né? Porque essa chama a Porta do Não Retorno, na Mansão dos Escravos, em Goré, ilha do Senegal. Então, quando aqueles que já haviam sido raptados, né, dos seus lugares de origem e seriam então escravizados no Novo Mundo, quando eles passavam por essa porta, eles chegavam nessa coisa da porta do não retorno, né? Essa de fato é a porta da diáspora, né? A porta a partir da qual você nunca mais vai retornar para o seu lugar de origem. Mas enfim, para além disso, né? Então, você bem sociologuês aqui, tá? Vocês me aturem um pouco, quiserem perguntar coisas, perguntem, me interrompam, mas, enfim, qual que é a importância do Nietzsche para o pensamento contemporâneo, né? Para a teoria social contemporânea? São muitas, diversas, mas para mim, ou mais particularmente para a teoria da qual eu sou signatário, que é o pensamento pós-colonial, o Nietzsche é um filósofo importante porque ele faz uma crítica ao pensamento hegeliano, como eu disse para vocês, né? Ele vai e ao fazer e não só ele faz uma crítica ao pensamento hegeliano, mas como ele faz essa crítica ao pensamento do Hegel, que guarda consigo aspectos importantes para a tradição de pensamento da qual eu sou signatário. Muitas dessas implicações não vale a pena eu entrar aqui, não vale a pena, certamente vale a pena, mas não faz sentido para o nosso curso. Mas centrando então na filosofia do Nietzsche, né? Então, o Nietzsche ele endereça, então, eu estou lendo aqui, ó, começando aqui, tá? Eu vou aumentar para que eu vá avançando e vocês também. Então, o Nietzsche, ele é o primeiro filósofo, então ele viu em 1844 até 1900, que vai endereçar a palavra é sátira ou ironia à modernidade, ou seja, mais do que fazer uma crítica, o Nietzsche ele é conhecido como
um filósofo extremamente polêmico, né? E aqui polêmico tem justamente um sentido estético que diz respeito à forma como ele encaminha a crítica dele a um conceito ou a um sistema de pensamento ou ao próprio filósofo. Então, a ideia de sátira ou ironia, então, articula então, uma certa forma estética de se realizar uma crítica, que é uma forma muito criativa, quase debochada do filósofo. E isso é muito interessante. E ele está fazendo isso em relação à modernidade. Então, para o Nietzsche, fundamentada na razão e na filosofia da consciência de Hegel, a modernidade que está... Então, vamos lá. Fundamentada na razão e na filosofia da consciência de Hegel, a modernidade para Nietzsche, que está o primeiro filósofo a dobrar a modernidade sobre ela mesma, a ideia de reflexividade não passou de uma ilusão. Mediante o método genealógico, isto é, por meio do estabelecimento das condições de emergência de uma determinada narrativa ou episteme. Então, vamos parar um pouco aqui. Genealogia é um método de investigação histórico que não tem por objetivo necessariamente buscar as raízes de um determinado pensamento, ou seja, buscar aquele que institui uma certa tradição de pensamento. Esse tipo de método é o que alguns autores, como Deleuze e Guattari, vão chamar de método Caule. Então, imagina que uma árvore é como se fosse uma metáfora para como a gente pensa o desenvolvimento do pensamento. Então, a árvore ela é composta de uma raiz que tem o seu ponto principal, né? Eu sei que a raiz da maioria das árvores são raízes que se expandem, mas ela tem uma raiz principal. Então, supõe, né? E a ideia de raiz aqui é muito importante. A metáfora da raiz como o fundamento de uma ideia que é muito importante. O que o método genealógico faz? Ele, em vez de procurar a raiz de um dado tipo de pensamento, ou seja, seu fundamento primeiro, o método genealógico ele vai se preocupar com as condições de emergência de uma dada forma de pensamento. Então, é um método que destoa muito, pelo menos naquele momento, do que era a tradição filosófica e do que era a principal maneira de se pensar sobre a própria produção do conhecimento. Então, Nietzsche ele trabalha com essa ideia de genealogia. Nietzsche argumenta que a valorização do iluminismo deu-se por meio da constituição de um único e hermético sistema moral, né? O filósofo, então, adota a noção de um perspectivismo cultural, o que implica em praticar a noção de pluralismo moral. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque, e aqui eu vou continuar lendo, que é autoexplicativo. Esse procedimento, ao mesmo tempo, destrói as pretensões universalistas afirmadas por aderentes dos vários sistemas, indicando que a verdade ou o certo é um produto discursivo de um sistema que produz o certo e o errado, que produz proposições verdadeiras ou falsas. O que isso significa? O Nietzsche está simplesmente fazendo um movimento contraintuitivo, talvez polêmico, então irônico, de dizer que as asserções de verdade sobre as quais a filosofia, especialmente a tradição germânica, se assentaram, e aqui ele está dialogando especificamente com Hegel e a sua proposição em torno da possibilidade da razão, de fato, compreender o real como proposições que a sua condição de verdade estão intimamente associadas a um certo consenso moral que foi tomado como universal. O que isso significa dizer? Significa dizer que a filosofia, então, germânica, que era a ponta de lança da filosofia, e foi, talvez continue sendo, não, hoje não. Hoje a filosofia germânica estaria sendo leviana em relação à minha própria tradição de pensamento. Mas, em meados do século XIX, início do século XX, de fato, a tradição germânica foi aquela que fundamentou importantes teorias acerca da constituição da modernidade, do sujeito e do homem.
E que o Nietzsche está dizendo? Que essas asserções de verdade, ou seja, essas proposições tidas como verdadeiras, por exemplo, formuladas pelo Hegel, formuladas pelo Kant, e por aí vai, estavam assentadas, então, dentro do contexto cultural germânico. Ou, para trabalhar a terminologia, dentro do contexto moral germânico, ou dentro do contexto moral da Europa Ocidental. Vamos expandir um pouco. E, no final das contas, esse tipo de proposição são proposições provincianas. Por que são provincianas? Porque elas universalizam uma particularidade. Ou seja, as proposições, então, e aqui a metáfora as metáforas sobre verdade, progresso, razão, que a modernidade articulou, foram todas, então, proposições que estavam intimamente associadas à experiência dos povos da Europa Ocidental, particularmente franceses, ingleses e germânicos, e que foram tomadas como verdade. Então, por isso que a ideia de um pluralismo cultural, de um perspectivismo. E daí a ideia também do ceticismo, dessa disposição, dessa posição epistêmica de duvidar, de questionar pretensões de verdade. Continuando aqui, a crítica, o sátira de Nietzsche ao humanismo e ao iluminismo é prosseguida no seu livro Além do Bem e do Mal, quando afirma que esta obra é, em essência, uma crítica da modernidade, não excluindo as ciências modernas, as artes modernas e até mesmo a política moderna. Nos textos A Genealogia da Moral e O Crepúsculo dos Ídolos, então, o autor dá continuidade ao seu projeto de transvalorização dos valores por meio de uma crítica da psicologia do cristianismo, fonte de um espírito ressentido. Então, aqui cito algumas obras do Nietzsche que foram importantes na construção dessa crítica, ou seja, se ele está se opondo a essa filosofia da consciência hegeliana, dessa filosofia, então, ele não está se opondo à verdade, mas ele está, então, perspectivando aqueles chamados as assertivas ou os axiomas dessa filosofia. Então, ele vai cada vez mais se aprofundando nessa crítica e vai investigando, a partir do método genealógico, então, o horizonte semântico, então, as condições a partir dos quais foi possível, se tornou possível, tais filósofos fazerem tais proposições de verdade. E é nesse sentido que ele estabelece um diálogo muito crítico com o cristianismo, não só porque o cristianismo e a relação entre cristianismo e platonismo, sobretudo no pensamento de Hegel, é fundamental para a construção da ideia de uma metafísica, então de uma esfera do pensamento que se põe para além desse mundo dos fenômenos, então uma esfera capaz de fato, tornar o real inteligível, justamente por ser capaz de construir conceitos capazes de tornar o real, de fato, compreensível, mas também porque o cristianismo era o contexto cultural, o mapa cultural a partir do qual esses filósofos, então, organizavam o seu sistema moral e seu sistema ético. Então, ética como um conjunto de práticas de conduta e moral no sentido do comportamento. E para o Nietzsche, a moral cristã é uma moral marcada pelo ressentimento, a moral marcada pelo medo. Tá? E isso para o Nietzsche para o Nietzsche, que se opõe a isso, não é só um problema então, que atravessa a filosofia, mas é um problema que atravessa o próprio homem ocidental. Ou seja, esse homem, ele é um homem, então, ressentido, ele é um homem amargurado, esse é um homem recalcado, esse é um homem constrangido, constrangido no sentido de que ele no sentido quase durkheimiano, né? Eu acho que certamente a gente não concordaria com o Durkheim, ou seja, de que os conceitos morais eles nos coagem, tanto do ponto de vista da nossa corporeidade, mas do modo, por exemplo, como nós experimentamos a nossa própria vida. Então, o humano demasiado humano do Nietzsche é esse homem que não se furta da potencialidade de viver
a sua vida no limite. Esse homem que não se acovarda, esse homem que é um homem, portanto, dotado de corpo, é um homem dotado de desejo, e é justamente esse desejo que não deve ser suprimido. Essa moral cristã, então, para o Nietzsche, ela vai ser fonte desse espírito de recalque em vários sentidos, e também, talvez, sobretudo, no sentido sexual. Não por acaso, novamente cita aqui autores como Deleuze e Guattari, nomes que talvez vocês não conheçam, mas são filósofos franceses que vão fazer uma crítica à psicanálise, especialmente à psicanálise freudiana, justamente por entender que a psicanálise ela é uma ciência que tem como objetivo castrar o homem, né? Constranger o homem. Constranger no sentido de realmente tornar esse homem introspectivo, a palavra idiosincrasia não é, mas esse homem introspectivo, esse homem que se volta para dentro e que segura suas pulsões. E, paradoxalmente, essa mesma psicanálise vai dizer que muitos dos recalques, das frustrações, das nossas aberrações afetivas, que são características do mundo moderno ou do homem moderno, são, no final das contas, reflexos de pulsões sexuais interditadas, seja pelo complexo de Édipo ou seja pelo complexo de Eletra. No caso do homem, complexo de Édipo, e no caso da mulher, o complexo de Eletra. Caraca, enfim, vocês entenderam, né? Então, provavelmente, então, estou aqui, ó. Provavelmente, uma das consequências mais radicais dessa crítica à modernidade, protagonizada pelo intempestivo filósofo alemão, foi o desencadeamento das suas instituições e dos seus marcos normativos, o desencantamento, desculpa. Isto é, a crítica nietzschiana sobre a democracia, o liberalismo, o humanismo, a liberdade, a verdade, a igualdade, o casamento moderno, a ciência, a educação e, acima de tudo, a crítica da filosofia moderna que está apoiada nesses preceitos, ou baseada nesses preceitos. Então, vejam, por isso que ele é um autor polêmico, ele critica tudo, justamente porque ele entende que o fundamento desse conjunto de instituições fundamentais ao mundo moderno, né, foram construídas em cima desse homem, que é esse homem hegeliano, ou esse homem kantiano, transcendental, que se supõe, que propõe para si realizar a história a partir da razão e tira ele mesmo da própria equação, tira o seu corpo da própria equação, tira os seus desejos da própria equação. E é muito interessante. Alguns autores, por exemplo, os autores que eu leio, voltando ao Fanon tem uma frase muito legal, assim, legal do ponto de vista da crítica, que é justamente ele tem uma frase assim, falando assim, enquanto o homem, né, enquanto a Europa se arrogava constitutiva do homem, né, enquanto a Europa se arrogava para si a condição de homem, com H maiúsculo, né, homem de humanidade, né, esse mesmo homem do iluminismo, esse mesmo homem do humanismo, matava, né, centenas de milhares na esquina do colonialismo. Então, vejam, olha que interessante. É claro que isso não está posto no pensamento nietzschiano, mas, ao mesmo tempo, ele já está fazendo uma crítica o que nós chamamos endógena ou interna do próprio pensamento. O Hegel tem um trecho, que está até aqui na tese, eu vou até recuperar aqui para vocês. Só um instantinho. Quer ver? Espera aí, deixa eu ver. De lado.
Aqui, ó. Eu não estou achando. Me deem só um segundo. Eu vou pelo... Ai, só um momento. Eu não estou achando. Quando a gente quer achar algo, a gente não consegue, né? Mas eu vou achar. Não é possível. Aqui achei um. Quer ver? Já achei um. Ó, isso aqui foi o que o Kant disse sobre os africanos, né? E aí a gente volta por Nietzsche. A diferença entre esses dois gêneros humanos, isso é o Kant, tá, gente? A diferença entre esses dois gêneros humanos, brancos e negros, é imensa. E parece ser igualmente grande no que diz respeito às suas capacidades e à sua cor. A religião dos fetiches, muito divulgada entre eles, é talvez uma idolatria que se rebaixa ao mais ridículo possível para a natureza humana. Uma pluma de pássaros, um chifre de vaca, uma concha ou qualquer outro objeto comum, desde que consagrado por algumas palavras, são objetos de veneração e de invocação por meio de juramentos. Os negros são muito vaidosos, mas à maneira negra, e tão faladores que hão de ser separados com pauladas. Isso é o Kant falando, né, daqueles que são de origem africana, né? Continua. A principal característica dos negros, agora, curiosamente, achei aqui o trecho do Hegel, né? A principal característica dos negros é que sua consciência não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis pelas quais o homem se encontraria com sua própria vontade e onde ele teria uma ideia geral de sua essência, ou seja, não há leis, né, entre o selvagem. O negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem e indomável. Devemos nos livrar de toda a reverência, de toda a moralidade e de tudo que chamamos de sentimento para realmente compreendê-lo. Neles, nada evoca a ideia de caráter humano. Ou seja, estão retirando, portanto, né, os negros, os povos de origem africana, daquilo que é possível ser considerado humano. Então, é a negação da humanidade desse outro. Entre os negros, os sentimentos morais são totalmente fracos, ou, para ser mais exato, inexistentes. Com isso, deixemos a África. Não vamos abordá-la posteriormente, pois ela não faz parte da história mundial. Não tem nenhum movimento ou desenvolvimento para mostrar, né? Hegel, no Fundamento Geográfico da História Universal, que é um capítulo da filosofia da história, os principais livros dele. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer para vocês é que o Nietzsche já estava olhando esse iluminismo, olhando esse humanismo e a própria constituição da modernidade de uma forma muito cética e muito irônica, porque ele justamente via, não necessariamente essa relação desses pensadores com a África, mas ele já viu o quanto a subjetividade desse homem era precária, o quanto a subjetividade desse homem era castrada, e nesse sentido uma subjetividade que retira dele, que coloca no outro, então tudo aquilo que ela
não quer. Né? Então, só vou finalizar, né? O ceticismo nietzschiano em relação ao iluminismo e à modernidade será decisivo tanto para a emergência do pós-modernismo como para o pós-estruturalismo. Ambas as tradições de pensamento, justapostas em muitos aspectos, mas, no entanto, particulares em tantos outros, desdobram boa parte de suas perspectivas teórico-metodológicas de uma orientação filosófica a partir de um conjunto de problemáticas nietzschianas. Né? Então, eu vou ler porque essa parte aqui é importante para a gente. Uma perspectiva anti-epistemológica ou pós-epistemológica, um anti-essencialismo, um anti-realismo em termos de significado e referência, um anti-fundacionismo, uma suspeita relativamente a argumentos e pontos de vista transcendentais, a rejeição de uma descrição do conhecimento como uma representação exata da realidade, a rejeição de uma concepção de verdade que se julga pelo critério de uma suposta correspondência com a realidade, a rejeição das descrições canônicas e vocabulários finais, finalmente uma suspeita relativamente às metanarrativas. Então, e aí a gente volta para o Nietzsche e avança para o Weber. Então, se para o Nietzsche não há de fato a possibilidade da verdade, como a filosofia hegeliana coloca, justamente porque ele está pervertendo os valores, ele está trabalhando com a transvalorização, né? Isso vai ser um aspecto muito importante para o Weber, em particular, porque o Nietzsche ele vai trabalhar com um conceito interessante, que é o conceito de vontade de potência. Porque o que move o mundo não é necessariamente o movimento dialético da história que se realiza primeiro no mundo na metafísica, né, na fenomenologia do espírito, e depois se expressa historicamente a partir de uma prática racional. Não é uma coisa hegeliana. O que move o mundo e a história é a vontade de potência. Essa vontade de potência, essa vontade de poder, essa vontade de movimento, é o sentido que o homem atribui, portanto, à sua ação inscrita, né, com o seu corpo no jogo. Estou falando muito do corpo porque o Nietzsche ele não perde de vista o corpo como esse instrumento, não sei, essa ferramenta que nos torna impressionantes, mas que também imprime, é fundamental a nossa experiência do estar no mundo. Então, é a partir dessa ideia de vontade, de sentido, que o Weber vai, voltando lá para a nossa aula, atribuir um papel importantíssimo à ideia de ação social, né? Mas antes de eu avançar, alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa antes que eu avance e tudo mais? Professor? Vai lá, Gabriel. Pois não. Então, você vem falando muito de desejo, vontade, e, bom, eu sou um estudante de psicanálise também, e eu queria saber se esse desejo e vontade do Nietzsche, que o Ricardo também aborda, é o desejo e a vontade psicanalítica? E não é, né? E não é porque para o Nietzsche não é aí você me ajuda que você é um estudante de psicanálise e tudo mais. Me ajude aí. E não é. E não é por quê? Porque não tem superego para regular. Tá, entendi. Ele não, até porque, enfim, o Freud era, agora a gente poderia depois dar uma googlada, acho que eu tenho absoluta certeza que Nietzsche e Freud foram contemporâneos, né? Sim. Então é de fato desejo, né? E o corpo da psicanálise, né? Essa pulsão do ego, essa pulsão libidinal do ego, né? Mas não há superego para controlar, ou seja, o homem tem que ser demasiado humano para o Nietzsche. Do contrário, ele está sendo um covarde. Ou seja, é possível viver uma vida nietzschiana? Até os 20 anos, quem sabe, mas depois dos 20, você não tem saúde para aguentar a vida dionisíaca que ele se propõe.
Entendi. Até porque olha o que foi a vida dele no final, né? Várias doenças e diversos problemas de saúde. Para quem não sabe, agora, gente, eu não sei exatamente se você souber explanar, mas assim, o final da vida do Nietzsche é isso, doenças venéreas, ele ficou louco, se eu não estou enganado, ele teve sífilis, então assim, dá para ser nietzschiano até os 25, não sei, depois disso foi se tornando muito perigoso, né, ser nietzschiano. Certo. Não, Deixa eu retomar aqui, se você quiser continuar, Gabriel, eu só estou tentando achar a aula aqui, porque não, era tanta. isso. Então tá, deixa eu ver aqui onde que tá. Aqui. Não. Então, aqui, deixa eu compartilhar. Então, estamos aqui. Então, é por isso que o conceito fundamental da sociologia weberiana é a ideia de ação, que é definida como toda conduta humana, ato ou omissão dotada de significado. Ou seja, ele está, de fato, se deslocando de uma filosofia hegeliana, que entende que o mundo ele é um mundo profundamente racional, no sentido que ele se movimenta e se constitui em função da própria fenomenologia da razão, da fenomenologia do espírito, e entende que é fundamental a gente partir da ideia da ação imbuída de sentido, ou melhor dizendo, né, diferente do Marx, que entende que o movimento dialético é próprio da realidade, próprio das relações, e, portanto, quase uma propriedade inata das próprias relações, porque, vejamos, lembremos, né, o Marx está preocupado entende que o materialismo histórico dialético expresso na dinâmica entre as classes sociais é uma lei que organiza o desenvolvimento histórico. Pelo menos nesse primeiro sentido, que o pensamento do Marx, e aí eu estou fazendo muitas aspas, porque eu não sou signatário dessa tradição, e certamente alguém que tem mais propriedade sobre o pensador pode me interpelar, mas é nesse sentido que a gente pode observar no pensamento marxista uma espécie de historicismo. O que é a espécie de historicismo? Esse entendimento de que a história de todos os povos caminham, está disposta em uma linha, né, uma linha evolucionária, né, de um certo tipo de progresso social, que todos vão passar pelos mesmos estágios. Por isso que ele trabalha com modos de produção primitivo, modo de produção asiático, escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, modo de produção comunista, que são tipos de sociedade e que denotam justamente o estágio que aquela sociedade supostamente estaria. Isso, importante frisar, não desautoriza o pensamento do autor. Muito pelo contrário, acredito que essa tradição de pensamento tem e continua contribuindo muito para o entendimento da nossa realidade. Mas sinalizar para esses limites é importante no momento de formação, como o momento que a gente vive aqui. Então, o entendimento de que o que move o homem é o sentido, é o significado, o Weber vai estabelecer a ideia de ação social, quando tal orientação tem em vista a ação passada, presente e futura de outro ou outros agentes que podem ser individualizados e conhecidos, ou uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos. O público, a audiência, o programa, a família, a ação passa a ser definida como a ação social. Então, a sociologia weberiana, como ela tem seu fundamento na ideia de uma ação imbuída de sentido, ela é justamente o que nós chamamos de uma sociologia compreensiva ou de uma sociologia interpretativa. Já que eu coloquei aqui o sentido da piscadela, para justamente dizer, olha, que toda ação é imbuída de um sentido. É claro que nós naturalizamos muitos outros, nós somos
socializados, então há um conjunto de sentidos e significados que são, nesse sentido, burocratizados, e aí uma discussão do Weber sobre a própria ideia de burocracia, mas é importante ter isso como fundamento. Aí eu trouxe os tipos de ação social, né? Ação racional com relação a fins, aí trouxe a ação racional com relação a valores, ação afetiva, né? E aí a gente tem um conceito importante que é o conceito de relação social, uma conduta plural de vários sujeitos e grupos, reciprocamente orientada, dotada de conteúdos significativos que descansam na probabilidade de que se agirá socialmente de um certo modo, constitui o que Weber chama de relação social. Podemos dizer que a relação social é a probabilidade de uma forma determinada de conduta social tenha, em algum momento, seu sentido partilhado pelos diversos agentes numa sociedade qualquer. Então, aqui a ideia de relação social, então, talvez a maneira como Weber então vai construir o seu conceito de sociedade. Ou seja, o conceito de sociedade weberiano, então, um conjunto de sujeitos e grupos que partilham relações, que partilham probabilidade de agir de uma determinada forma, e essas formas são utilizadas dentro desse determinado grupo, constituindo a ideia de sociedade, vamos colocar nesses termos. Continuando, e aí entra uma pergunta, do... Agora eu não lembro quem fez a pergunta para mim. Como que essas ações elas se perpetuam no tempo, né? Como que elas se mantêm, né? E nesse sentido Weber constrói determinadas formas de dominação, que, segundo ele, são responsáveis por organizar, por orientar ao longo do tempo as condutas e o sentido e o significado das ações e, portanto, formas de dominação que regulam as relações sociais. Assim, talvez não diferente ou ele não poderia passar ao largo desse tipo de disposição epistemológica do seu tempo, de que Weber entende que cada forma de dominação ela é característica de um tipo de sociedade. Embora ele não estabeleça, vamos colocar nesse sentido, ele não estabeleça uma hierarquia entre essas sociedades, justamente porque ele trabalha com essa ideia de um individualismo histórico-metodológico, que foi um termo que a gente discutiu, um conceito que a gente discutiu quando a gente estava trabalhando com fundamentos do pensamento do Weber, mas ainda assim a gente pode identificar, vamos colocar assim, algumas relações entre determinadas formas de sociedade tidas como mais modernas, que organizam, então, que tem o seu principal meio de dominação a forma legal, racional, e formas de sociedades tidas como mais tradicionais, que têm a sua forma de dominação mais preponderante ligada à tradição e à ideia de uma dominação afetiva ou carismática. A dominação legal, racional, então, tende a mobilizar, né, tipos de ações, né? A ação racional referente a fins seria aquela que mais, né, racional com relação a fins, seria aquela mais predominante nessas sociedades, ou, sendo mais rigoroso, nas sociedades capitalistas marcadas, então, pelo processo de divisão social do trabalho, e pela relação entre capital e trabalho, a ação social
com relação a fins está intimamente ligada, né, à dominação legal racional. Tanto que o Weber tem uma extensa reflexão sobre o papel do direito, né? O direito como esse instrumento de regulação das relações civis. Enfim, hoje a gente tem direito civil, direito criminal, direito da família, direito tributário, mas o direito como essa ferramenta que tem por objetivo, então, estabelecer um conjunto de regras que organizam, um conjunto de regras racionalmente constituídas que organizam a vida em sociedade. Por outro lado, a ação racional com relação a valores seria aquela que mais dominaria nas sociedades tidas tradicionais. E aqui eu coloquei esse filme, para quem não viu. Esse filme é muito interessante, o chamado Dois Papas. Tem na Netflix. Foi um filme indicado a Oscar em 2019 ou 2020, agora me falha a memória. E, por fim, nós temos a ação afetiva ou ação carismática. Essa ação afetiva, essa ação carismática, é um debate interessante para o próprio Weber, né, que eu vou deixar para voltar daqui a pouco. Né? Porque aqui nós temos aquela obra que talvez mais expresse o pensamento, o método weberiano, que é a ética protestante, e o espírito do capitalismo. Né? Foi um texto que foi muito importante, o pensamento do Weber. Agora eu preciso... Vocês me dão licença um instantinho, deixa eu pegar aqui. Só para ver a data de publicação, eu perdi. Eita. Tá aqui. O Weber lança pela primeira vez entre 1904 e 1920 e amplia em 1904 e 1920 e amplia em... Caraca, terceira vez que eu falei errado. Ele lança em 1904, 1905 e amplia em 1920, né? Então, vamos falar um pouco desse texto aqui, tá? A ética protestante e o espírito do capitalismo, que é nesse texto que o Weber vai, assim como Marx, assim como Durkheim, é um texto em que ele vai se concentrar em tentar explicar, né, a partir dos seus pressupostos teóricos e metodológicos, a emergência da sociedade capitalista moderna ou do capitalismo moderno. Diferente do Durkheim, e sobretudo diferente do Marx, que vai se concentrar na transformação das relações de produção, né, entre a transição do modo de produção feudal e do modo de produção capitalista, olhando evidentemente a relação dialética, né, observando o desenvolvimento do materialismo dialético, e nesse sentido descrevendo as transformações nas relações de produção e reprodução da sociedade medieval para a sociedade capitalista, se tomando um pouco da proposição do Marx. O Weber ele vai num sentido diferente, ou seja, ele vai observar como que as transformações no mundo da cultura e, portanto, as transformações no mundo do significado vão ser fundamentais ao desenvolvimento do mundo capitalista. E o ponto de início da reflexão do Weber é justamente a reforma protestante do Martinho Lutero. Então, a reforma protestante de Lutero, que data do início do século XVI, segundo Weber, representou
teve um papel fundamental na reorganização do horizonte semântico, né? Do horizonte semântico do mundo medieval, na medida em que critica, na medida em que desloca o lugar que o trabalho e o lugar que o lucro ocupa em meio a essa sociedade. Ou seja, se antes o trabalho era tratado como o trabalho era tratado como sinal de pobreza, sinal de pertencimento a um estamento inferior de uma sociedade profundamente segmentada em castas, como era a sociedade medieval, após a Reforma Protestante, as ideias que daí emergem, o trabalho e o lucro passam a ocupar um lugar profundamente diferente. Quais eram as críticas que Lutero, então, encaminhava à Igreja? Ou seja, de que a Igreja, embora condenasse o lucro e a usura, na verdade, lucro e usura são a mesma coisa, embora a Igreja condenasse a usura, a venda de indulgências que eram objetos místicos e, portanto, para um cristão moderno, para um cristão contemporâneo, isso, não sei, estou pensando, isso não faça muito sentido, entre aspas, porque eu sou católico e há uma devoção em torno de imagens religiosas, como santos e Nossa Senhora, mas naquele momento não eram imagens, não eram necessariamente apenas uma adoração ou uma devoção a uma determinada santidade, mas entendia-se que objetos eram capazes de redimir pecados, né? Que objetos eram capazes de expurgar, né, tudo aquilo que você havia feito, não só expurgar, como também te dava um voucher para o futuro, né? Existiam indulgências que você comprava, por exemplo, um pedaço da cruz de Cristo, ou um espinho da coroa de Cristo, ou a própria cruz, enfim. Teve um dado momento na Idade Média, na Europa Ocidental, que existiam três cruzes de Cristo circulando por toda a Europa. E quando você comprava essa indulgência, é claro, você comprava por um valor não pequeno, ou seja, em ouro certamente, e exorbitante, você comprava sua salvação para você, para sua família, para os seus filhos, para os seus netos, inclusive. Para quem tinha muito dinheiro, comprava uma indulgência que era capaz de salvar a família e os netos. E o Lutero faz uma crítica muito severa a essa prática e finaliza justamente essa hipocrisia da Igreja, que de um lado condena a usura e do outro tendia em indulgências à torto e à direita. A Reforma Protestante de Lutero, que depois deu origem às próprias igrejas protestantes, causou primeiro um questionamento da autoridade papal. A autoridade do Papa, então, a autoridade religiosa, ela é criticada do ponto de vista da sua hipocrisia moral, ou mais precisamente moralista. Do outro lado, a Reforma Protestante ela ocorre concomitantemente à construção, na verdade, a Constituição, a Revolução da Prensa de Nuremberg. Isso. Da Prensa de Nuremberg, que então passa Gutenberg, o Nuremberg é o tribunal, a Prensa de Gutenberg, que passa então a imprimir, passa então a publicar o único livro que transitava, não o único que transitava, mas aquele que podia transitar publicamente na Europa, que é a Bíblia. Então, se antes a Bíblia ela era redigida à mão em latim e apenas o padre ou o sacerdote tinha acesso àquela informação, depois da Revolução da Prensa de Gutenberg e da crítica da Reforma Protestante, a Bíblia passou a ser
traduzida né, na língua franca, na língua germânica, na língua saxônica, então em inglês, francês, alemão, e não mais apenas em latim. Né? Então, isso muda completamente o panorama da relação entre saber-poder que organizava, que garantia a autoridade da igreja naquele momento. Então, a fé que antes ela intermediada por um sacerdote, passa a ser agora uma fé que é exercida, uma profissão de fé que pode ser exercida dentro do seu ambiente privado e, sobretudo, uma fé que pode ser exercida individualmente. Isso é um aspecto importantíssimo. Desse conjunto de transformações, novas religiões surgem, entre elas uma religião chamada luteranismo, uma religião formulada pelo próprio Lutero, mas também o calvinismo e o anglicanismo. O que essas religiões têm em comum é o deslocamento do entendimento, que foram religiões, então, que foram bem recebidas por uma burguesia mercantil, embora ainda muito incipiente no século XVI. A burguesia mercantil, de fato, vai ganhar substância no século XVII, no século XVIII, com, de fato, as monarquias absolutistas, mas ainda assim foram religiões que foram muito bem recebidas por essa nova classe que se constituía, especialmente naqueles países como os chamados Países Baixos e na Inglaterra. Então, o que tem de importante nessas religiões é o entendimento de que o lucro e a usura, ou a usura e o trabalho, o lucro e o trabalho, não eram sinais de degradação moral e não eram sinais de decaimento espiritual. Muito pelo contrário, o lucro e a usura o lucro e o trabalho eram sinais de salvação. Mais especificamente, o êxito no mundo do trabalho, o êxito no mundo, ou seja, uma família hoje, nos termos que a gente utiliza, uma família, então, próspera, um pai próspero, uma família próspera, um empresário próspero, era sinal de que aquele sujeito, aquela família ou aquela comunidade era uma comunidade bem-aventurada. A salvação ela era perceptível no seu grau de prosperidade. É daí que, segundo Weber, ocorre um processo de desencantamento do mundo. Esse processo de desencantamento do mundo tem dois fatores. O primeiro é, de fato, o questionamento da autoridade religiosa, à medida em que você agora lê a Bíblia, você professa sua fé individualmente. E segundo, esse desencantamento do mundo acontece na medida em que a lógica do lucro e a lógica do êxito no mundo do capitalismo, no mundo capitalista, passa então a ser fundamental para a salvação. Então, nesse sentido, o mundo ele passa a ser desencantado. E esse desencantamento ele ocorre paralelamente ao que o Weber vai chamar de racionalização do mundo. Esse mundo antes místico, mágico, esse mundo antes explicado, então, por uma cosmologia religiosa, enfim, esse mundo dá lugar, então, a um mundo em que a religião continua sendo um aspecto importante da vida, entretanto, um mundo cada vez mais racionalizado, um mundo cada vez mais organizado segundo os parâmetros que organizam um bom êxito no mundo uma boa atividade no mundo do trabalho, um mundo cada vez mais racionalizado. Um exemplo, esse exemplo me veio à cabeça agora, porque justamente esse processo de racionalização e desencantamento do mundo realiza, segundo Weber, uma separação da esfera do privado da esfera pública. Isso também é uma das proposições importantes que a gente encontra
na ética protestante. Se antes não havia essa distinção, é importante para que você tenha êxito no mundo dos negócios que você separe agora me fugiu o termo, né? Que você não é com a contabilidade, né? Que você separe a contabilidade da sua empresa, enfim, da sua corporação, do seu ofício, né? Daquilo que você tem no ambiente privado. Então, essa separação entre público e privado é um aspecto importante. E, antes de chegar na burocratização, né, um aspecto também importante nesse processo de racionalização e desencantamento do mundo, né, e dessa importância cada vez maior que essa ética, que essa conduta protestante vai tendo, é o conceito de vocação. Segundo o Weber, essa ideia de uma vocação, de um tipo de profissão que você desempenha e um tipo de profissão que lhe possibilita ter êxito e ter prosperidade no mundo do trabalho, foi uma das ideias importantes que organizavam o horizonte semântico, enfim, das pessoas que eram protestantes, sejam calvinistas, sejam luteranos, ou seja, se você, de fato, cumprisse com a sua vocação, para a qual você era incumbido religiosamente de fazer, certamente você haveria de ter êxito. Daí também a valorização do mundo do trabalho. Um dos elementos e uma das implicações dessa valorização do mundo do trabalho associada à valorização da prosperidade e do êxito no mundo capitalista como sinal de salvação é também o que o Weber vai chamar de ascese intramundana. Ou seja, o que é a ascese? É uma pessoa ascética, é uma pessoa que é constrita. É uma pessoa, então, que ela não tem outra palavra, constrita no sentido de que é uma pessoa que não aproveita o mundo, é uma pessoa... Não, primeiro vamos falar do que é a ascese. Então, a ascese é justamente essa pessoa mais constrita, mais introspectiva, mais retilínea, essa pessoa que não se permite maiores aventuras, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista afetivo, né? Antes da Reforma Protestante, havia uma ascese extramundana, de que seria no pós-vida que você então teria esse tipo de comportamento, ou seja, o céu, então a vida após a morte, era permeado, portanto, desse sentido de uma vida então mais retilínea, de uma vida mais apolínea, né? Essa vida mais sem tantas curvas, sem tantos desvios. Isso marcaria um aspecto importante da salvação. Dentro do pensamento, ou dentro das reflexões que o Weber estabelece na ética protestante, ele vai falar da ascese intramundana, de que será, portanto, na medida em que a prosperidade e o lucro são sinais de salvação, é fundamental que a pessoa, então, estabeleça um tipo de ascese intramundana, um tipo de conduta que organiza de maneira muito rigorosa a vida dela neste mundo. Para utilizar uma terminologia contemporânea, e aqui eu não estou fazendo um juízo de valor em relação a esse tipo de profissão de fé, mas entre os neopentecostais há esse entendimento de que o mundão é o mundão do pecado. O mundo é o mundo do pecado. Então, há algumas religiões, por exemplo, hoje eu não sei mais, mas quando eu era jovem havia muito, né? Religiões em que não se permitia nem a televisão em casa. Ou seja, justamente porque a televisão era como se fosse uma janela para o mundo dos pecados, e esse mundo
do decaimento moral e espiritual. É nesse momento que essa ideia de uma ascese, então, intramundana, esse tipo de conduta rigorosa, ela é adotada. Ela é adotada não necessariamente pelo sentido que nós mobilizamos contemporaneamente, que é esse sentido que eu disse para vocês. Mas ela é mobilizada no sentido de que, se você se dá ao desfrute dos prazeres do mundo, é muito provável que você perca a sua riqueza. É muito provável que essa riqueza, que é sinal da sua salvação, seja perdida. E, nesse sentido, aquilo que antes era garantido a você se perde pelas suas mãos. Então, desencantamento e racionalização, junto com uma ascese intramundana, dão aquilo que o Weber vai chamar dão origem ao que o Weber vai chamar de burocratização do mundo. As relações para ele, não só a burocracia, como o cartório em 3 vias, né? Tudo é em 3 vias, autenticado e com firma reconhecida. Não só essa burocracia, tá? Não só essa burocracia, mas a burocracia das próprias relações. Segundo o Weber, as relações vão ficando cada vez mais burocratizadas, as relações vão ficando cada vez mais rotinizadas. E esse processo, segundo ele, vai dar origem a um tipo de homem, que é esse tipo de homem que o Weber vai chamar preso em uma gaiola de ferro. Essa gaiola de ferro diz respeito a justamente esse processo de racionalização, desencantamento e burocratização do mundo. É esse homem apático, é esse homem desprovido de vontade de potência, é esse homem, então, que é covarde, e aí não é esse homem, mas é a sociedade, porque ele entende que esse processo que ele está narrando, né, é um processo que está atravessando todo o mundo moderno. Na verdade, são processos que constituem o mundo moderno. E por isso, dito tudo isso, que o nome do texto do Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É porque ele entende que todas essas transformações de ordem ética, moral, provocadas pelo protestantismo, constituíram as condições subjetivas ou as condições sociais, históricas e culturais que foram fundamentais para a emergência do próprio espírito do capitalismo. Então, olha que interessante, né? Cada um dos autores vai explicar a emergência do capitalismo de uma forma muito distinta. E é claro que há aqui uma oposição muito clara entre Weber e Marx, né? Porque eles partem de lugares completamente diferentes para explicar a emergência de um mesmo fenômeno. Ok? Comentários, perguntas, vamos lá. Pessoal, tudo bem, hein? Professor, eu não sei Gabriel. Não sei se tem muito a ver, mas as correntes religiosas que a gente chama de evangélicos, eles são descendentes desse tipo de pensamento, porque eu sempre achei que sim, mas se você for ver algumas ações deles hoje, como para mim, me parece que apresentam uma forma de venda de indulgências, que seria exatamente o oposto ao que o Lutero pretendia. Então, existe alguma relação ainda dessa filosofia protestante? Bom, Gabriel, essa pergunta é muito boa. Eu não sou um especialista em sociologia da religião, mas olhando assim, me parece que há uma complexidade, ou seja, a ideia do protestantismo ou do neopentecostal ou do pentecostalismo, né, são de fato religiões de origem protestante que se dissociaram da Igreja Católica, e aí a gente tem a Reforma Protestante, mas nós também temos o cisma, o que foi chamado cisma do Oriente, que é a divisão entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, que é mais
preponderante no leste europeu. Olhando, e aí eu precisava, pois posso verificar com um colega que trabalha com sociologia da religião, o que eu vejo em torno dessas religiões é uma complexidade. E quais são os aspectos que vejo, e acredito que esse para o qual você chamou a atenção é muito interessante. Ou seja, de fato, há venda de indulgências. Assim, digo novamente, não quero que isso se torne um juízo, porque não se trata disso. Por exemplo, na Igreja Católica também, para quem acompanha os canais, por exemplo, canais como Rede Vida, canais como Divino Pai Eterno, então, os canais que eu acompanho, há sempre antes do terço, por exemplo, a venda de uma Nossa Senhora, a venda de a venda de um terço, a venda de uma medalhinha, enfim, né? Mas curiosamente, nas igrejas pentecostais, neopentecostais mais especificamente, como por exemplo venda de vassoura, a vassoura ficou na minha cabeça, mas há tantas outras águas santificadas, enfim, que de fato aparentemente guardam consigo um certo grau de propriedades místicas, né? De propriedades mágicas. É claro que dentro de uma cosmologia cristã, mas ainda assim de propriedades mágicas. Então, isso mostra a complexidade do que são essas religiões. Um outro aspecto que me chama a atenção nessas religiões neopentecostais é a relação, por exemplo, com as religiões de origem africana também, né? Ou seja, há uma relação, uma relação de negação, sobretudo, né? De que essas religiões representam maligno, enfim, a própria ideia de magia negra e por aí vai, mas ainda assim há um diálogo, né? Há um diálogo constitutivo, porque a presença dessas religiões fazem parte, por exemplo, do modo como, vamos colocar assim, o discurso religioso ele é mobilizado. Então, sim, Gabriel, eu vou dar uma bisbilhotada, eu vou conversar com os amigos meus da Sociologia da Religião, e semana que vem, talvez a gente volte a esse assunto para entender um pouco qual que é falando em português coloquial, né, em que pé está o debate, mas falando em português acadêmico, né, qual que é o estado da arte desse debate, né? Eu estava com mais alguma coisa em mente, mas eu acabei me perdendo aqui, mas retomo depois. E, enfim, para concluir, o Weber ele vai ser muito desesperançoso na sua análise da modernidade. Porque ele entende que essa gaiola de ferro, constituída pela racionalização, pelo desencantamento e pela burocratização, impediria o movimento político e a transformação social. Impediria que, especialmente a sociedade germânica, que a sociedade, o Weber era alemão, mas nesse momento já havia ocorrido a unificação do Segundo Reich, que foi em 1870, e ele observando, então, a constituição dessa sociedade alemã moderna, ele se via muito preocupado e desesperançoso, porque ele, enfim, era crítico da sociedade em que ele vivia, mas ele entendia que essa racionalização, burocratização, enfim, a gaiola de ferro impediria maiores transformações e maiores deslocamentos, né? E é nesse sentido que ele vai atribuir uma importância fundamental à ideia do líder carismático, da dominação carismática. Ou seja, ele vai entender que o líder carismático ele é o único capaz, então, ou para utilizar que o líder carismático é um conceito mais abrangente do que o conceito que eu vou evocar agora, mas ele entendia que o líder populista
ele seria importante justamente para colocar essa sociedade em movimento. Então, há um debate muito interessante do lugar do carisma e da posição do Weber, por exemplo, em relação às ideias, vamos dizer assim, nacionalistas e, portanto, nacionalistas e nazistas, que já naquele momento, lembrando que ele, agora já me foge aqui a memória, a data que o Weber veio a morrer, mas em resumo, vejam só, ele foi internado no sanatório durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi enterrado no sanatório por duas razões, né? A primeira razão foi porque o filho dele morreu na Primeira Guerra, 14-17. O filho dele morreu e ele se viu, enfim, desenganado. E, por um outro lado, o Weber também se internou num sanatório. Ele não é que ele foi internado, ele se internou num sanatório porque ele viu o que aconteceu com a guerra, né? E ele ficou desesperançoso com o próprio homem, né? Colocando entre aspas aqui, porque ele está evidentemente olhando para a sua própria sociedade, Estado Nacional, porque ele entende assim, como que esse homem capaz de construir tanta inovação, capaz de construir uma técnica, né? Uma tecnologia tão primorosa, esse homem tão organizado, esse homem orientado segundo os valores racionais do progresso e da civilização, foi capaz de produzir uma barbárie tão tão grande quanto foi a Primeira Guerra Mundial. Então ele via na dominação carismática, né, no líder carismático, essa figura capaz de colocar de novo a sociedade, de romper com a gaiola de ferro e colocar essa sociedade em movimento. E aí o líder carismático, ele tem essa característica, né? Ele pode ser tanto o Adolf Hitler quanto o Martin Luther King. Ambos são líderes carismáticos. Então, aí está o problema do carisma, né? Porque para pegar a frase do Pequeno Príncipe, né? Você é eternamente responsável por aquilo que cativa. Então, o que o líder carismático faz? Ele cativa. A palavra cativa, etimologicamente, vem justamente da ideia de capturar, né? Então, quando você escravizava alguém, você transformava ele em um cativo. Eu sei que há vamos dizer assim, há um espaço, né, guardadas as devidas proporções, há um espaço tremendo entre uma coisa e outra, mas o sentido ele é importante para a gente minimamente vislumbrar as problemáticas que atravessam que atravessam a ideia de personalidade carismática, que atravessam a ideia de um líder capaz de redimir uma nação, de um líder capaz de redimir um país. Então, esses são exemplos importantes, assim, me parece que para a gente, enfim, relativizar um pouco aquilo que o Weber está colocando. É claro, ele morreu em 20, ele não viu a ascensão do nazismo, nem nada, eu não estou chamando o Weber de nazista, não se trata disso. Mas finalizar para os problemas que atravessam a ideia de carisma. Bom, eu concluo, aí não sei, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, tudo bem por aí, gente? Tudo ótimo, professor, a aula foi muito boa. Beleza, Welson. Então, antes da gente fechar, vamos ver o que a gente tem para semana que vem. Deixa eu interromper aqui. Pois não, Gabriel, pode falar do que eu estou escutando. Dúvida antes de você fechar a aula. Me parece que ele trata a racionalização como algo moralmente ruim. Isso que não sei se eu estou certo nisso, mas e diferente do Marx, me parece que ele
muito menos pragmático no sentido de propor algo de uma sociedade socialista ou comunista. Ele faz alguma proposição nesse sentido? Então, se não vamos por esse caminho da racionalização, faremos assim, ou algo do gênero. Então, aí eu vou ultrapassar um pouco, não ultrapassar, mas tá. O fato é que o nosso horizonte do que é transformação social está profundamente enviesado pela estética de transformação marxista. Toda vez que nós pensamos em um horizonte de transformação, nós acabamos recorrendo a essa estética comunista. Não estou dizendo que esse é o seu caso, tá, Gabriel? Mas estou aproveitando a sua pergunta para trazer esse debate. Eu quero dizer que o significado da liberdade, o significado do que é emancipação, ele não está restrito a apenas esse horizonte. E nesse sentido, eu acho que a sua fala chama atenção para que a gente desnaturalize vamos dizer assim, essa ideia consolidada do que é transformação que a gente tem e entenda que há outras possibilidades e outros horizontes que não me cabe entrar aqui, não é o sentido da aula, se bem que a gente vai ter algumas outras aulas que eu vou trabalhar com a questão racial, então talvez eu possa tocar no assunto. Mas é isso, é importante desnaturalizar, é importante entender que essa estética política de libertação e de transformação social não é a única, há outras. E, nesse sentido, eu não sou um profundo conhecedor do pensamento weberiano para entender, vamos dizer assim, qual era, para retomar a sua pergunta, Gabriel, qual era o horizonte político dele. Qual era o horizonte político? Se ele era um liberal, por exemplo, se ele entendia que se ele entendia que a democracia liberal era um ponto de chegada importante, se ele, se ele entendia que um Estado mais autoritário, por exemplo, era um ponto de chegada importante, porque é isso, há horizontes políticos de libertação de direita e horizontes políticos de libertação de esquerda, vamos colocar nesse sentido, né? Não sei se horizonte político de libertação de direita é uma frase que faz sentido, mas o que eu quero dizer há diversos horizontes políticos, né? E horizontes de sociedade. Eu tenho um professor, vou mandar um e-mail para ele e trago na próxima aula, o professor o nome dele é José Geraldo Alberto Bertolcini Poster. O nome dele é muito legal. E ele é o cara que manja muito de Weber. E eu vou fazer essa pergunta para ele, ou seja, qual era o horizonte político de transformação social para o Weber? Olhando um pouco assim, o contexto em que ele escreveu, e sobretudo o final de sua vida, é possível ao menos sinalizar que ele tinha como horizonte de fato aquilo que a modernidade prometeu como realização do homem, né? Um mundo, então, organizado pela razão, um mundo organizado em uma sociedade civil, né, com o Estado e tal. Mas, mais do que isso, eu não consigo vislumbrar, tatear o pensamento dele, porque não conheço, mas vou perguntar. E aí a gente volta para isso de novo. Certo, professor. Muito obrigado. Eu só levantei essas questões que eu venho tentando estudar Weber, né? Porque ele é meio complexo, mas ele tem me chamado muita atenção o pensamento dele, então é bom às vezes um norte. Talvez tenha aquele texto, né? Tem um texto dele chamado, eu acho que você tem, eu coloquei como possibilidade de resenha, chamado A Objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais. E tem um outro que chama Ciência e Política, Duas Vocações. Você conhece esses textos? Não conheço. Eu estava só começando pela ética protestante mesmo, o espírito do campo. Eu acho que é assim, Ciência e Política, Duas Vocações. Mas aí é só você dar uma googlada que você vai achar. E aqui nesse texto, Ciência e Política, Duas Vocações, foi um debate que a gente fez.
sobretudo quando ele está discutindo ciência como vocação, ele está dizendo, olha, fazer ciência é um ato de interesse. Ou seja, fazer ciência é um ato incumbido, é uma ação imbuída de valor. Entretanto, embora fazer ciência seja uma ação racional, né, referente a valores, a ciência como um valor, o modo como você faz ciência é uma ação racional referente a fins, ou seja, o que garante a objetividade do conhecimento nas ciências, em particular nas ciências sociais, é a rigorosidade do método. Você tem que ser rigoroso. A gente não está fazendo achismo, embora o pessoal do Facebook diz, né, supostamente entende, são teóricos da economia contemporânea, ou são teóricos sociais, a gente das ciências humanas e das ciências econômicas estuda muito para fazer uma afirmação, às vezes, de uma linha, né? Então, é nesse sentido. E política como vocação é ele discutindo, entre outras coisas, o papel do professor. Por exemplo, né? O professor ele, por exemplo, não deve inculcar nos alunos os seus valores, tem que estabelecer esse tipo de postura. Mas dá uma bisbilhotada nesse texto, acho que é isso. Ciência e política, duas vocações, algo mais ou menos assim. Agora, deixa eu abrir aqui a nossa ficha 2. Para a gente dar uma olhada no que a gente vai fazer semana que vem. A gente terminou o Weber, e aí hoje seria o Sennett, né? Weber. Então, peraí, 5/10, 19/10, 26. Tá. Semana que vem é feriado, né? 2. Então é o seguinte, gente. Para a semana que vem, eu vou juntar o Sennett e o Ricardo Antunes. Qual que é a lógica da leitura? Leiam primeiro o Ricardo Antunes e depois leiam o Sennett. Os dois textos estão em um profundo diálogo, vocês vão ver, é muito interessante. Enfim, semestre passado eu trabalhei com esses textos e gostei muito dessa ordem. Então leiam, vocês terão aí 15 dias para ler, são textos tranquilos, assim, e aí, tá, mas só para pegar, acho que foi o próprio Gabriel que perguntou, eu vou criar a aula aqui no nosso Teams, no canal, e vou subir os textos, tá? Vou subir ainda hoje, e aí vocês terão aí 15 dias para ler, são textos tranquilos, e aí quando a gente voltar, a gente já volta trabalhando com eles, tá bom? Então, pessoal, é isso. Professor, Pois não, Elson. você pode só repetir são os dois textos das duas seguintes aulas, né? Que me cortou aqui bem na hora que você está explicando. Então, ó, vejam, para daqui a 2 semanas, que vocês vão ler seria a aula, a próxima aula, enfim, vou fazendo aqueles ajustes que eu disse para vocês, né? Aula 4. Né? Então, no dia 9/11, que vai ser a nossa próxima aula, vocês vão ler o texto do Ricardo Antunes, chamado O Toyotismo e as Novas Formas de Acumulação do Capital. Quer ver? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, aqui, ó, é que hoje já é dia 26. Então, para o dia 9/11, vocês vão ler o texto do Ricardo Antunes, O Toyotismo e as Novas Formas de Acumulação do Capital, que está em um livro, né? Na verdade é um capítulo, em um livro de autoria do próprio Ricardo Antunes, que chama Os Sentidos do Trabalho, ensaio sobre a afirmação e negação do trabalho. E vocês vão ler aqui o capítulo do texto do Sennett, o capítulo 3, flexível, capítulo 3, flexível, 5, o risco, e 6, a ética do trabalho. Então, capítulo 3, 5 e 6,
em um livro do próprio Sennett, que é o livro chamado A Corrosão do Caráter, Consequências Pessoais do Trabalho no Novo Capitalismo. Os textos de apoio, se vocês quiserem ler, podem ler, não tem problema. Tá? Contudo, esses são os textos obrigatórios, ok? Vocês leem eles para a gente trabalhar no dia 9/11. Essa aula certamente vai se estender para além do dia 9/11, porque é um conteúdo interessante e, enfim, a gente acho que avança um pouco mais. Mas seriam esses dois textos. Tudo bem, gente? São textos curtos, tá? Embora esse aqui tenha 3 capítulos, os capítulos também são curtos, e aí a gente trabalha para a próxima aula. Beleza, Welson? Deu para entender aí? Beleza, professor, bem tranquilo. Então tá bom. Então, gente, boa noite para vocês, boa semana aí. Boa noite. Fechou, professor. Boa noite. Boa noite, Boa noite, professor.